Sim, senhora. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo formato de podcast, um podcast próprio, original, filho único do Direito Médico Veterinário. Meu nome é Renata Arruda, sou advogada, especialista em Direito Médico, trabalho de forma exclusiva para a medicina veterinária. Então, nesse agora, nosso terceiro episódio do podcast, eu queria explicar para vocês, para quem ainda não assistiu, não viu os anteriores, o porquê que a gente mudou esse modelo de transmissão. É para levar mais informações para vocês, informações relevantes, nem sempre focadas na medicina veterinária, mas obviamente que vão integrar esse acervo que vocês precisam ter de informação, sempre coisas relevantes, informações técnicas, não técnicas, de gestão, informações de processos, de prevenção jurídica, de medicina, até de odontologia, que a gente falou lá no primeiro encontro. Então, fiquem sempre muito à vontade, participem, se quiserem, depois me mandem lá pelo Instagram dúvidas. E eu parto novamente, repetindo isso, da premissa de que meus convidados são sempre pessoas melhores do que eu. Então, terei sempre a honra de entrevistá-los e de apresentá-los para quem não os conhece e a satisfação enorme de compartilhar com vocês os ensinamentos e as experiências que eles trazem. Estou aqui duplamente honrada por receber novamente Marcos Coutri. Vou pedir para que você se apresente, porque muita gente talvez não tenha assistido o primeiro episódio, né, que a gente falou entre medicina veterinária e medicina humana. Então, se apresenta, assistam o primeiro episódio, que vocês vão ver qual foi o nosso início, né? Então, tem uma história importante para vocês conhecerem a respeito do Marcos Coutri, mas vou deixar aqui espaço aberto para que você se apresente. Tá bom. Renata, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma satisfação e uma honra estar aqui de novo contigo para a gente, na verdade, continuar a conversa, porque é sempre uma continuidade, né? Então, para você que está nos acompanhando, sou o Marcos Vinícius Coutri, eu sou advogado. Além da advocacia, também exerço a atividade de docência. Minha atividade profissional, tanto na docência quanto na advocacia, é voltada para a área do direito médico, odontológico e também da medicina veterinária, com atuação de aproximadamente 20 anos na medicina humana e na odontologia, em processo ético, em ações de responsabilidade civil. E a nossa atuação acaba sendo essa na defesa do profissional. Desses que eu mencionei, pessoas físicas ou jurídicas, né, do profissional ou da pessoa jurídica, hospitais, clínicas, e espero que a gente consiga conversar um pouquinho e trazer informação para o pessoal que nos acompanha, mais uma vez nesse novo episódio, e já dando os parabéns pelo sucesso dos episódios anteriores. O pessoal tem acompanhado e é muito bacana estar aqui de novo. Espero que convide para mais vezes, enquanto a gente tiver o que contribuir. Você vai ter sempre a porta aberta aqui. Para mim Obrigado. Vai ser sempre uma honra. Eu sei que fica repetitivo, porque acho que a gente falou 5 minutos ou mais sobre a importância que você tem para tudo isso aqui estar de pé, para a gente conseguir construir isso. Eu certamente não estaria falando para a medicina veterinária se você não tivesse aparecido. Eu acho que isso existe uma conexão cósmica, sei lá de onde, mas enfim, algo que realmente transformou o momento onde eu estava. Eu posso dizer que é antes e pós-Coutri. Isso não é uma verdade. Metade do que é dito, que a Renata diz, é pela amizade, a outra metade não é lá tanta verdade assim. E, logicamente, para quem já me assistiu por aí, em palestras, o nome dele aparece, nas telas aparecem as informações que você coloca, os posts que você traz. Coloco de maneira pública mesmo, muita gente sabe, isso aqui da EPD, e é uma conexão tão grande, engraçado isso, porque você deu aula para mim no curso de prontuário. E eu lembro que, quando você começou, a gente não ensaia absolutamente nada. E lá você trouxe uma tela que eu falei, essa tela é da EPD. E eu sempre aviso. Depois você colocou outras 2 telas para falar daquela informação vexatória, quase que caluniosa ou difamatória que o médico veterinário coloca em prontuário. Aí você deu exemplo com o cartão da Nubank. E uma matéria de jornal que o médico tinha colocado no prontuário, PMAL, falta de ocupação. Uhum. E isso eu já coloco nas palestras faz tempo, sem saber que você também colocava. Sim. Então, é porque o alinhamento, logicamente, eu aprendi com você. Então, é como se eu tivesse conectado a sua forma de pensar. E eu fui lá e coloquei exatamente. E aí eu falei, Coutri, isso aí eu já mostrei. Ele, Renato, isso aí também eu já mostrei. Não você lembra? Foi no curso de prontuário. No curso online, né? Foi online. Foi no online,
E aí você falou que eu estava copiando, eu não tinha Não, eu visto. não disse que você estava Não, copiando. até porque eu posso, né? Até porque eu dou os Mais ou menos, créditos. né? Ah, bom, com crédito aí Eu sempre não dou é os créditos, cópia, mas né? a gente entrega, mas a gente fala. Mas enfim. eu, pessoal, ó, só para vocês saberem disso que a Renata falou, eu sou no máximo, mas no máximo mesmo, o Zagallo na Copa de 70, entendeu? É só não atrapalhar, é só deixar o pessoal jogar, né? Que quem é bom mesmo, quem tá lá fazendo aquilo que sabe fazer, então quando a Renata diz, porque você fez isso aqui, isso aí não é verdade, eu só não atrapalhei. Esse foi o meu papel, não ter Eu atrapalhado posso dizer que é e já mentira. é o máximo que eu consigo Eu tenho me atribuir. muita gratidão pelos ensinamentos e, novamente, por você estar aqui, pela paciência. Você sabe que é recíproco E- pela confiança. Muito obrigada. E hoje a gente vai falar. Hoje você vai sofrer aqui porque o assunto é polêmico. Tá bom. A gente vai falar. Se fosse para não ser, a gente nem viria, não é verdade? Né, então. Tá bom, vamos lá. Por isso que você é o primeiro. Vamos lá. Foi o primeiro, na Foi o verdade. Agora primeiro. você é o terceiro. É. O medo da rede social, será que tem solução hoje? Se a gente pode dizer que, atualmente, o nosso maior bem seria, depois do tempo, a reputação que a gente tem. E eu vejo profissionais agora focando na medicina veterinária com muito medo disso. Então, medo é uma palavra feia, ruim, né? Mas receio, respeito também não é. Mas existe sim um receio muito grande, além dos processos, de se virem expostos em rede social. E o que me parece hoje? Me parece, e aí eu já não sei até que ponto isso já dominou, eu não sei precisar, mas que alguns clientes já descobriram isso. Já descobriram que esse é um ponto frágil. Tá. Então, eles realmente, de fato, diante da insatisfação, eles, entre aspas, ameaçam o profissional e a empresa de exposição em rede social. Então, eu vou falar o que eu penso, vou lá e vou expor vocês. Será que a gente deve realmente, o profissional ou a empresa que está vivenciando isso hoje, deve encarar isso como uma ameaça mesmo? Como que tem que encarar essa narrativa dos clientes ou pacientes na medicina humana? O que eu vejo é assim, a gente tem que tentar fazer de tudo, independente do que a gente esteja fazendo, e se concentrar naquilo que a gente pode controlar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, o que eu posso controlar? Eu devo me preocupar muito com o que eu posso controlar e, de forma secundária, se tiver que me preocupar com o que eu não posso controlar. Às vezes a gente nem consegue afirmar que deveria se preocupar com aquilo que a gente não consegue controlar. Por que eu estou dizendo isso? Porque controlar a conduta do terceiro, que seria aí o cliente ou o paciente, é humanamente impossível. Controlar de forma absoluta. Uhum. É humanamente impossível. A gente não tem controle. O pai não tem controle sobre o filho, o marido, a esposa não tem controle sobre o companheiro, a companheira, o cônjuge, não tem controle. Isso não existe essa forma de controle de forma absoluta. Agora, o controle da minha atividade, eu devo ter. Então, antes de me preocupar com o que a outra pessoa pode fazer, eu precisaria me preocupar com o que eu tenho que fazer. São coisas diferentes. Então, eu tenho que ter um comportamento profissional. Falando agora, né, na medicina, na veterinária, na odonto, eu tenho que ter um comportamento profissional. E quando eu digo isso, porque também é uma outra falácia, é o recém-formado acreditar que se ele não tem um CNPJ, se ele não tem uma empresa, ele é sozinho, então ele não não precisaria ser tão profissional assim, não vê aquilo como uma atividade empresarial propriamente dita. E Olha, é aquilo que eu brinco, a hora que abriu a portinha, não importa se lá dentro tem um quarteirão inteiro ou se tem só uma sala de atendimento. O tamanho não importa. A hora que abriu a porta, aquilo ali é uma atividade empresarial. Então a pessoa física ou jurídica, precisa se concentrar no que ela tem que fazer. Mas como você disse, realmente o nome é uma questão importante, né? Eu costumo até dizer assim, né, que o tempo é algo que quando a gente nasce, a gente está cheio do tempo e a gente vai perdendo esse tempo, o tempo que nos resta ao longo da vida. Uns têm mais, outros têm menos, né? E, enfim, isso é uma outra discussão. Mas o nome é a única coisa que salva aqueles que mudam por qualquer razão ao longo da vida, mas o nome é a única coisa que nos acompanha do dia que a gente nasce, até um pouquinho antes, porque às vezes o nosso nome é escolhido antes pelos nossos pais, enfim, até depois que a gente morre, né?
Então, o nosso nome é algo que tende à perpetuidade. Tende, não necessariamente vai ser, né? Mas tende a isso. Então, a gente precisa realmente cuidar disso. Só que como é que eu começo cuidando do meu nome? Sobretudo do meu nome ou do meu bom nome profissional? Adotando as condutas que eu tenho que adotar, né? E às vezes é aí que é difícil o alinhamento, porque o profissional às vezes ele não faz o que ele tem que fazer, e aí ele fala, não, mas com uma boa conversa eu resolvo. E aí ele vai ter que resolver com todo mundo, porque ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Né? É aquela história assim, a loja é obrigada a trocar a camisa que eu fui até lá e comprei? Não, não é obrigada a comprar porque eu fui e comprei na loja. Só que a loja, por uma questão comercial, ela fala, olha, mas se tiver algum problema, você traz a nota, a gente troca, não tira etiqueta, aquela coisa toda. Quer dizer, ela sabe o dever dela, ela sabe o direito do consumidor, mas ela consegue, de alguma outra maneira ali, né, dar algo a mais para essa pessoa. Agora, imagina se ela não soubesse o direito dela e o dever dela e o direito do consumidor, no caso. Então, me parece que nesse ponto, o início é o que deve ser feito ou não deve ser feito, profissionalmente falando. Tá? A preocupação com o bom nome tem que ter. E eu só vou ter maior ou menor percepção dessa que você chamou ameaça a depender do que eu fiz ou deixei de fazer. E aqui, de novo, equalizar é difícil. Porque, veja, a pessoa antigamente falava assim, eu vou te processar. Antigamente. Antigamente quanto? Há 5 anos atrás. Antigamente. Né? Há 5 anos, as pessoas dizem, eu vou te processar. E aí o que a gente sempre orientou, e continua orientando, né? A resposta ainda é válida. A última coisa que você pode falar é, vai lá e me processa. Eu duvido que você me processe. Porque se a pessoa que... Se a gente está falando de medicina, se a gente está falando de odontologia, se a gente está falando de veterinário, se a gente está falando de advocacia, aquela pessoa estabeleceu uma relação contigo. Essa relação, em todas essas profissões que a gente falou, é uma relação pautada pela confiança. Então, se a pessoa, o cliente, o paciente, enfim, chegou nesse nível de dizer, eu vou te processar, é porque todas as barreiras da confiança já caíram. Não existe mais confiança ali. Porque isso não é um blefe, né? Eu vou, não é, tá trucando sem carta. Não, se a pessoa falou isso, é porque já não está boa a relação. E aí, se o profissional responde, ou a instituição responde, pode me processar, a pessoa não precisa mais nada para processar. Precisaria só do advogado, mas, né, tem um em cada esquina aí. Veja o primeiro episódio. Onde isso está bem explicado. Muitos advogados que nós temos. Então, esse é o cuidado que a pessoa tem que ter. O fato de fazer tudo certo não significa que desmereça outras necessidades, como essa compreensão, como essa conversa. Então, se a pessoa, para usar a palavra que você usou, ameaçou publicar numa rede social, ameaçou processar, a ideia é a mesma. Ou seja, eu quero dar voz para isso que eu estou sentindo contra você. Pode ser de uma forma ou de outra. A publicidade hoje é bem mais rápida, ela é instantânea, o processo demora. Né? A publicidade ela não depende de mais ninguém. Só dele. E por isso que o cuidado, por isso que eu falei, antigamente era o processo. Hoje, com as redes sociais e tudo mais, esse cuidado tem que ser muito maior. O profissional tem que ter outras competências. Como lidar com isso? Se a pessoa disser, eu vou te processar, se ele falar, me processa mesmo, não precisa 5 minutos. A primeira coisa que ele vai fazer, vai no Google. Não, vai no Instagram da vida. Na avaliação do Google e vai detonar a empresa. Né? Depois vai para o Instagram, Facebook. Então, ou às vezes, quando não, faz uma live. Não, uma live, né? Tô aqui, tá acontecendo isso, olha onde já se viu. Aí já foi imagem, já foi tudo embora, né? Então, aqui eu acho que, assim, não é fácil, mas a ideia é saber o que está acontecendo, estar tranquilo, estar confortável com o que foi feito, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista documental, e a partir daí não afrontar o cliente ou o paciente. Não é que o paciente tem sempre razão, isso é uma mentira. Não é que o cliente tem sempre razão, isso é uma mentira. Sempre não, ele pode ter razão muitas vezes. Sim. Mas o contrário disso não é, então responda ao paciente na mesma medida. Não. Por quê?
Porque nenhuma indenização que aquele paciente ou que aquele cliente vá pagar para essa pessoa por ter feito uma divulgação em rede social, nenhuma, mas nenhuma mesmo, vai ser suficiente para cobrir o bom nome. Nenhuma. O estresse, Nossa. o prejuízo, às vezes, direto mesmo daquilo. Então, o que a Sim. gente sempre tenta ver, assim, é evitar, primeiro, ao máximo, chegar nessa ameaça. Chegar nessa ameaça. E segundo, Sim. né, trabalhar se chegar nesse momento. Para evitar isso. Para evitar isso. Agora, Até onde vai que é o difícil. até onde vai, como fazer. Porque todos somos seres humanos e todos somos falíveis. E um dia que a gente está, né, com um humor diferente, às vezes a gente tem todas essas ideias, a gente sabe como se comportar, só que às vezes num dia que, como se diz, né, num dia que está com a pá virada, num dia que está de mau humor, porque alguém está doente na família, sei lá, qualquer coisa assim, sai uma resposta atravessada e aí tudo se desencadeia. Às vezes a gente vê em filme, né, e você fala, não pode ser que isso aí tá acontecendo, porque é justamente aquilo, a pessoa leva aí vem uma fechada de trânsito, aí você já está nervoso, você vai lá e bate o seu carro de propósito, não vai entrar... Veja, qual que é a lógica, se parar para pensar racionalmente? A pessoa só quer entrar na minha frente. Eu vou chegar o quê mais tarde? Um minuto? Mas dependendo do contexto, a pessoa já está no fim da linha, era a última gota. Isso. E aí transmite para aquela situação. Então, não é fácil, não deve acontecer. Então, veja, eu estou falando essas coisas para ficar muito evidente. O cuidado que tem que ter e estar preparado para que o paciente de hoje, o cliente de hoje, a principal ameaça dele, a principal arma dele é... expor o teu nome. Pelo menos a primeira, né? A primeira arma dele é a exposição do seu nome profissional ou da instituição. E aí que a gente vai ter que avaliar caso a caso se é situação de tentar verificar o que esse paciente ou cliente quer ou se deixa ele se expor o que ele está pensando, e aí a gente vai falar disso agora, para efetivamente agir diante da exposição dele. Sim. E aí que entra a dificuldade, né? Até que ponto esse falar do cliente sobre o seu serviço, então ele vai falar do médico veterinário, ele vai lá dizer o que aconteceu. Como que a gente tem que encarar isso? Porque muitas vezes a percepção do cliente, você falou isso muito no nosso primeiro encontro, que essa percepção dele, que é de um terceiro, é muito equivocada. E às vezes o que ele coloca ali, ele teve uma experiência ruim, às vezes por muitos motivos. Mas a percepção dele é equivocada e ele vai com essa percepção para a rede social. Qual a diferença entre ele dar essa opinião dele, e muitas vezes equivocada, e aquela noção de difamação, efetivamente, né? Que isso, às vezes, é uma linha muito tênue. A linha é muito tênue e o caso concreto, a forma, às vezes, como foi feito, não é nem só o dizer, assim, né? O dizer escrito ou efetivamente falado, mas como isso foi feito. Porque, veja, se a gente tivesse que fazer objetivamente uma divisão, a gente poderia dizer assim, o que for narrativa sem adjetivação é a opinião da pessoa. Então, olha, hoje teve o atendimento, não fiquei feliz com o atendimento era para ter acontecido isso e no final acabou acontecendo aquilo. Não recomendo. Não recomendo. Sei lá, alguma coisa. Veja, não está chamando de açougueiro. Isso. Né? Que matou meu cachorro. Que maltratou, que onde já se viu, que não deveria nunca mais atender nenhum paciente. Veja, aí é a adjetivação que a gente diz. A narrativa é a percepção da pessoa sobre o que aconteceu, sobre os fatos. Isso dificilmente é punível. Pois é. Essa narrativa sem adjetivações, pelo menos sem muita adjetivação. Agora, quando se percebe que o objetivo não é narrar o fato propriamente, mas sim usar da narrativa do fato. Para que ninguém mais sofra isso. Para que ninguém mais sofra isso, mas sobretudo para diminuir ou para atestar sobre a perspectiva do cliente, né? Um mau exercício profissional, aí é o que tende a passar dos limites e tende a configurar, não necessariamente para efeitos penais, mas enfim, para efeitos até civis, indenização de dano moral, a difamação, né? Só fazendo uma ressalva que às vezes o público não é muito do direito, além dos advogados, mas assim, pessoa jurídica, pessoal, também tem dano moral.
né? Então, uma ofensa contra a clínica, contra o hospital, contra a pessoa jurídica, também uma ofensa indevida, né? Também pode gerar uma punição a título de dano moral para quem fez, né? Que é o que a gente chama lá de dano moral objetivo. Claro que a pessoa jurídica ela não sofre, porque ela não existe, né? Ela é uma ficção, mas É a ela honra tem o bom objetiva. nome, né? Então, o bom nome dela, da pessoa jurídica, foi ofendido. E aí isso pode ensejar uma reparação por dano moral. Não só dano material. Eu perdi cliente, pessoas deixaram de procurar a clínica. Isso é dano material. Agora, a ofensa ao bom nome, isso seria, né, uma ofensa, seria um dano moral objetivo. Para a pessoa jurídica possível Ou também. seja, quando o cliente vai lá e expõe o nome da empresa Da apenas. empresa. Da empresa Isso. apenas. Claro que para a pessoa física também pode ter, né? Sim. Mas agora é específico para a pessoa Não tem jurídica. diferença, então, entre falar mal já com cunho difamatório da empresa e da pessoa física, do profissional, ou falar do profissional, colocar o nome dele lá é mais grave? Sob o ponto de vista do direito em si, as duas são enquadráveis na mesma categoria. Por que falar mal da pessoa física é um pouco mais grave? Porque isso qualquer um sente de forma mais próxima. Quem vai julgar, o juiz lá, juiz, enfim, entende que falar mal de uma pessoa física, né, do profissional, isso acaba às vezes sendo um pouco mais grave do que falar da pessoa jurídica. É interessante que, embora isso não seja jurídico, assim, não seja o que o direito exige, quando se fala mal de uma pessoa jurídica, às vezes é mais difícil convencer que aquela pessoa jurídica sofreu um dano moral. A ofensa ela tem que ser mais grave, tem que carregar mais na tinta contra a pessoa jurídica, vamos dizer assim, na ofensa. Na pessoa física, o próprio magistrado, ainda que involuntariamente, né, inconscientemente, ele se coloca na condição de ele receber uma crítica pessoal. Uma coisa é você falar mal do juiz por uma decisão que ele deu num recurso. O juiz não agiu com costumeiro acerto, não reconhece a atual doutrina, não está atualizado em termos da decisão que o Superior Tribunal de Justiça deu agora. Você está chamando o juiz de incompetente. Você não está falando isso, claro. E às vezes nem é objetivo falar que é incompetente. Dizer, olha, ele não está atento ao que ele está decidindo. Isso pode ser uma ideia. Você não pode chamar ele de incompetente, nem é o caso, né? Mas, às vezes, você fala, bom, agora, se você colocar no recurso, ele é incompetente, esse juiz não deveria ser... Porque é o que dizem do veterinário, é o que dizem do médico, ele é incompetente. Não é assim que dizem? Com certeza. No mínimo. No mínimo. Aqui a gente não pode falar os palavrões, né? Palavrão a gente não pode, infelizmente. Mas, enfim, vai estar lá também, vão estar lá. Mas chamar de assassinos... Isso, pois é, né? E aí, só para finalizar isso, em alguns locais onde é feita essa crítica, alguns locais onde essa crítica pode ser feita, vamos chamar de crítica assim, né? Essa crítica pode ser feita, não se admite a acusação da pessoa física. Exatamente. Não se admite uma reclamação, uma versão de reclamação contra a pessoa física, só contra pessoas jurídicas, justamente por isso. Mas se lá no conteúdo, porque lá no título só pode colocar o nome de uma empresa, mas se lá no conteúdo tiver o nome de um profissional, teoricamente tem que pedir para pagar. Tem que tirar. Isso é uma dúvida muito frequente. Em alguns lugares é norma do próprio local que hospeda essa reclamação, retirar todos os nomes de pessoas físicas que apareçam. Pois é. Mas na veterinária isso tem acontecido bastante. E eu acho que é importante a gente frisar, porque a gente começou já da premissa de que há uma diferença entre o falar mal e o difamar. Acho que o veterinário não sabe ainda que o cliente tem o direito de não gostar do serviço. Sim. Então é importante levar essa consideração para quem está ouvindo de que efetivamente o seu cliente pode não gostar e tem o direito de narrar aquilo que ele entendeu de negativo na... Renato, olha só. Tem muitas pesquisas hoje que o próprio profissional ou a clínica, eles pedem para que o cliente faça, não é? Sim, a avaliação do Google é uma. Não é uma? Mas pode ser um grande tiro no pé. E não é só coisa boa que ele pode falar? Lógico que não. Então, se a clínica... Pode falar bem, pode falar mal. Se a pessoa jurídica pede que ele diga... Isso. E ele não gostou, aí entra naquilo que a gente falou. Ele não pode avacalhar nessa opinião de dizer carniceiro, essa coisa toda. Mas se ele disser, não fiquei contente porque... Por exemplo, coisas, entre aspas, menores, né? Olha,
foi contratado para fazer tal coisa, e aí, durante a execução, é que eu descobri que eu ia ter que pagar um valor a mais por alguma Isso. outra... Veja, é uma insatisfação. É uma insatisfação. Vai dizer que ele está errado na reclamação? Às vezes ele está certo na reclamação. Então, a mensagem é desabonadora, mas não foi com o intuito Sim. de difamar. Então, mas acho que muitos profissionais têm essa visão. Recentemente saiu, acho que foi semana passada, na mídia, não sei se você viu, teve uma rede de hotéis que recebeu uma reclamação porque tem aquela avaliação depois do Isso. serviço. Em hotel, por exemplo, eu só vou depois de avaliar o que as pessoas acharam, se eu não conhecer o hotel. E a pessoa teve o trabalho lá de relatar toda a experiência dela. E no meio da experiência, ela coloca o que ela não gostou. Ela falou que o café da manhã era simples, enfim, que tinha, sei lá, tinha um problema no ar-condicionado, que ficou frio demais. E foi uma sequência de problemas. E ela falou, não volto. Só. E ela recebeu uma notificação extrajudicial da empresa pedindo para que ela retirasse aquela avaliação. Então, eu acho que é isso que ainda muitos não sabem. Você vê que uma rede de hotel, que hotel trabalha muito com a avaliação externa. Não, Sim. Isso é uma ferramenta de venda deles. Mas será que pode pedir para a pessoa pagar? Ele falou, não é verdade, mas foi a percepção dela. Exatamente. E quando não é verdade, há o que fazer? Então, aí o difícil é a verdade, né? Porque, assim, a gente pode ter a verdade do cliente, Isso. a verdade do prestador de serviço, uma dessas duas ser a verdade, e às vezes a gente tem uma terceira verdade, que é a verdade real, se a gente puder chamar dessa maneira. Então, assim, é claro que eu vou mudar, né, de não ser verdade, embora sejam sinônimos, mas de ser manifestamente mentira. Eu vou considerar como coisas diferentes, tá? Porque, assim, às vezes a pessoa teve aquela percepção, que pode não ser verdadeira, mas foi a percepção dela. E aí ela... vou te contar, outro dia eu estava em Ribeirão Preto, no início desse ano, para dar uma aula lá, e eu fui jantar num restaurante. E eu gosto muito de parmegiana. E aí eu pedi o prato, um filé à parmegiana. Não atravessa lá o prato só. Eu juro pelo que você quiser, eu não conseguia espetar o bife com o garfo. Duro. Eu não sou muito de reclamar, assim, claro, poderia não estar 100%, mas se tivesse bom, ok, tá Mas honesto. era incomível. Era incomível. Não dava, mesmo. Chamei o garçom. Não, pois não, daqui trocou. Quando veio o novo, né, o outro prato, veio com praticamente o tamanho de 2 bifes. Nossa, te recompensaram. Você entendeu? É mais ou menos isso. Agora, se ele não troca, e se eu dissesse, olha, eu vim jantar no lugar tal, não foi bacana, por quê? Porque aconteceu isso. Veja, o fato não muda. Às vezes, pode não ter acontecido nunca aquilo com ninguém. E se eu vou embora e nem reclamo na hora? Quantas vezes a gente faz isso? Então, esse é o ponto, né? Agora, se eu dissesse aqui, eu já falei o que aconteceu de verdade, mas se eu chegasse e falasse assim, não quiseram trocar o prato, não me deram... Eu estou mentindo. Isso é mentira. Então, a mentira, ela não pode existir. Agora, a percepção de que não foi bom, o ar-condicionado não estava bacana, ou não estava limpo. O café da manhã é simples. O café da manhã é simples. O que a pessoa espera de um café da manhã? Eu não sei, porque às vezes o café da manhã simples de um hotel tem mais coisas do que o café da manhã que a gente tem em casa normalmente. Com certeza. Não é? Normalmente. Pelo menos na minha. Isso, normalmente, sim. Não é verdade? Sim. Então, ele é simples? É subjetivo. É a percepção. Agora, não falou assim, olha, não prestou nada, estava com um produto vencido. E se tivesse produto vencido de verdade? A pessoa dizer, eu encontrei produto vencido. O que ela está mentindo? A gente não tem produto vencido. Pode ter acontecido num dia. Então, me parece que o grande ponto aí é a diferença entre uma percepção, a experiência, né, da pessoa e o intuito de falar a mentira. Exatamente. O intuito de falar a mentira, ele deve ser investigado e, se for o caso, punido. Agora, vai falar disso já. Tá.
Antes eu quero a sua opinião, na verdade a sua opinião não, é o que você já sabe mesmo sobre os médicos. Eles são bastante difamados? Os pacientes vão bastante à rede social para difamar, dar opinião contra um médico? Ou a gente volta no primeiro episódio, ele é mais respeitado? As pessoas têm mais receio de falar de um hospital ou de um profissional médico? Eu acho que a gente volta no primeiro episódio, porque a chance dele ser... Eu estou considerando o universo. É claro que existe o universo de médicos e de veterinários, né? É lógico que existe muita difamação. Inclusive, não vamos citar nomes aqui, mas tem figuras públicas que já foram candidatos e candidatas a cargos do executivo que se notabilizaram justamente por gravar coisas que aconteceram dentro de hospital. A pessoa ganhou, entre aspas, fama com isso. Então, e não foi agora, né? Isso já tem um bom tempo aí. Então, isso acontece sim. Isso acontece sim. Mas, aqui eu acho que tem o que a gente falou lá no nosso primeiro encontro. Uma coisa é dizer assim, eu fui mal atendida. Eu consigo me resolver contigo se eu fui mal atendido via de regra. Embora tenha bastante crítica. Agora... Quando você atendeu mal alguém que não sou eu, alguém da minha família, muitas vezes quem faz a divulgação daquilo não foi o próprio paciente, não é o próprio paciente. É alguém da família. É o acompanhante, ou, né? Então, tá faltando coisa aqui, ó, tá vendo? Meu pai tá internado e ninguém passa aqui. Não é o próprio paciente que faz. Embora tenha, claro, mas eu digo assim, na veterinária é sempre o outro, por razões óbvias, né? É sempre o outro. Ainda, né? A gente não sabe. Pois é, ainda. Né? Chegando então, lá. assim, isso me parece que é uma necessidade maior, porque eu não consigo me resolver contigo, porque você não fez mal para mim diretamente. Diretamente. Você fez mal pro meu pet ali, né? Então, aí a pessoa, não, porque olha, aqui não presta, porque... Quem sofreu aquilo que eu acho que foi errado, não tem voz. Então, eu, que sou o responsável... É alguém mais vulnerável. Exatamente. Então, eu preciso dar voz. Isso não vai ficar assim, porque se ele não pode reclamar, eu posso. E aí vem... Porque, às vezes, o paciente desencoraja o acompanhante. Não foi assim. Ou vieram mais cedo da hora que você estava aqui. Veja que ainda existe essa chance. Ou a pessoa fala, não faça isso, porque amanhã eu posso precisar do atendimento aqui. Isso. Há um medo de represália também, né? Também. Por isso que é uma série de fatores. Aí, agora, do animal, não. O animal não pode falar, não pode impedir nada. Como é que ele vai explicar? Como é que ele vai dizer, olha, talvez não, porque amanhã hora que eu vier aqui, vão me tratar de uma maneira de... Então... Também tem isso. Então, a veterinária está mais suscetível. Eu acredito que sim. E, além de mais suscetível, é algo que também o responsável pelo animal, ele ainda não achou o ponto de equilíbrio dessa coisa, dessa reclamação. E aí ele começa a ver várias reclamações, das mais severas possíveis, com aquelas ofensas mesmo, ele repete. Eu também acho. Essa também é uma opinião minha. E eu acho... E com detalhe, desculpa, Renata. Imagina. Essa pessoa que publicou a ofensa, ela jamais vai ser atendida pelo prestador. Não vai ter essa relação. Você entendeu? Exatamente. Coisa que na saúde... Pega uma cidade do interior. Exatamente, pouca gente. Se eu estiver passando mal aqui, tem um hospital só. Lá na megalópole de Guaíra, aqui no estado de São Paulo, onde eu cresci, perto de Barretos, né? No meu tempo só tinha Santa Casa. Fala mal da Santa Casa e amanhã você bate lá na Santa Casa para ser atendido. Fala mal da Santa Casa, amanhã seu pai está lá, sua mãe está lá na Santa Casa para ser atendido. Não que, você está dizendo que os profissionais de lá não vão atender. Não, mas eu estou dizendo que são todos seres humanos. Eles podem falar, eu não sei, você estava aqui me criticando, agora eu estou tendo que salvar a tua vida. É claro que vai fazer, mas eu digo, cria essa... Agora, eu, responsável pelo animal, você médico veterinário, você nunca vai pôr a mão em mim. Eu não sou seu paciente, eu sou seu cliente, mas eu não sou seu paciente. Então, esse distanciamento... Sem dúvida nenhuma. Eles têm muito menos inibição em falou mal de você, brigou, ele volta.
Porque não é ele, né? Isso, não é Ele volta, e isso é engraçado porque eu nunca tinha mencionado, eu estava até discutindo isso no treinamento, falei, ó, não espere que o cliente que reclamou, que vocês nem querem mais atender, que ele não vai voltar, porque ele volta. É uma característica da medicina veterinária, ele volta. Então, eu acho que aí, por isso que é tão perigosa a comparação entre medicina veterinária e medicina humana. Até porque, acho que esse é um ponto que a gente nem mencionou no primeiro encontro, muitas vezes a insatisfação, ela tem um motivo. E o motivo financeiro, ele é um motivo que a gente precisa considerar. Então, as pessoas não estão preparadas para gastar tanto dinheiro na medicina veterinária. Por quê? Na medicina veterinária, a gente não tem SUS. E a gente também não tem, ainda está chegando essa realidade de plano de saúde. Sim. Você não acha, então, que é mais um motivo para isso tudo incendiar? Sim, com certeza. Para redobrar o cuidado? Porque a gente tem que tomar muito cuidado na forma de cobrar, né, naquilo que está sendo apresentado para o cliente. Eu não tenho mais, mas eu tive um animal de estimação, e aí não precisamos entrar em detalhes, aí num determinado momento eu precisei levá-lo para um atendimento de literalmente emergência. Tá? Quanto tempo tem isso? Há muito tempo. Você era criança? Não. Deve ter uns 15 anos. Tá. E aí eu levei, morreu. No atendimento ele morreu. Veja como é que a coisa é. Não que eu não coloquei em dúvida isso. E eu fiz o pagamento pelo atendimento. Mas certeza que muitos não gostariam de pagar. Certamente. Por quê? Não tem resultado para ele. Porque aí é que está a diferença. Não vê, nesse momento, não vê o pet ali, o animal de estimação, qualquer que seja ele, como sendo o destinatário do serviço. A pessoa fala assim, eu te paguei ou eu te pagaria para você salvar a vida do meu animal. Sempre eu, né? Só que você não salvou, então se você não salvou, eu não te pago. Essa, infelizmente, é uma porque você percepção não trouxe do cliente. você não trouxe benefício para mim. Quando, na verdade, o destinatário do serviço não sou eu, o responsável. É o paciente animal, no caso. Né? Então, é essa linha. É muito complicada essa questão financeira na veterinária, porque a gente vai demorar muito tempo, talvez anos ainda, para chegar no nível da... Eu acho que a medicina passou por essa transformação, né? Sim. Não sei se você é dessa época, acho que você veio depois. Isso aí é bem mais antigo que eu. Eu peguei só as coisas mais recentes. Então, nesse cenário de que o cliente vê sair do bolso, ou outras vezes, num atendimento de emergência, ele vai ter que sair dali com R$5.000. Isso. E não é todo mundo que tem. E sem o animal. E sem o animal. Então, e a gente ainda tem a possibilidade disso para a rede social, e o que é muito... Isso aí eu vou agora falar o que eu vejo muito também, é do cliente que só vai levar no último suspiro, que está ali, não que foi o seu caso não, mas que às vezes o paciente está num pré-morte mesmo aí, que você chegou lá só para ele não ter sofrimento. Mas muitas vezes não. E por quê que não leva? Porque é caro e ele acha caro ou não pretende gastar, mas nas redes sociais e no processo é sempre quem? É meu filho, mas na hora de gastar, essa resposta financeira não vem. Sim. Então, isso que gera muita tristeza, burnout nos veterinários, entende? Que a gente está ali vivendo isso, que ele sabe que esse animal precisava de tratamento e foi negligenciado. Mas para os outros, quando o animal morre, até por uma projeção natural do ser humano, a culpa não é dele. Exatamente. Entendeu? Então, a culpa é do veterinário que não conseguiu salvar a vida. E, além disso tudo, me cobrou. Então, isso vira uma bomba muito grande. Então, a preocupação enorme que a gente tem com a rede social. E tanto a rede social quanto essa natureza desse atendimento veterinário moderno, vamos chamar assim, isso é tudo muito novo. Isso é tudo muito novo. Tudo muito novo. Então, ainda vai ter que pegar a mão. A gente vai apanhar ainda. Vai. Às vezes para um lado, às vezes para o outro, até chegar numa estabilidade. A gente ainda não tem, acho que está longe até do horizonte para a gente... Mas veja, antigamente criticar esse profissional poderia até passar batido. Hoje em dia viraliza. Já não mais. Né? Hoje em dia não mais, viraliza. Então o Poder Judiciário também já está atento a isso. Também já está atento. Olha, aqui passou de uma mera opinião sua a respeito do que aconteceu. Então você vai pagar.
Então todo mundo que publica algo, o responsável que publica alguma coisa é condenado? Não, não funciona assim. Não é nem todo mundo que critica é condenado e nem ninguém que critica é condenado. É o caso concreto que vai dizer pra gente. Né? Exatamente, E, claro, a avaliação do caso o concreto. entendimento do magistrado a respeito daquilo, né? E o que você acha que o profissional que está vivendo isso hoje, que está sendo exposto, seja na avaliação do Google, tem Reclame Aqui, tem vários sites aí que você sabe, sem contar as redes sociais, que conselho, não digo nem conselho, né? Que orientação você daria para esse profissional que está se sentindo prejudicado e que está com o nome exposto, pessoa física, o que ele pode fazer, na sua opinião, dependendo, obviamente, do caso? A primeira coisa é tentar entender tanto o que aconteceu internamente, quanto o que está veiculado ali naquela reclamação. Né? Acho que esse é o principal ponto. E tomar cuidado para não transformar qualquer medida que ele vá adotar ou pense em adotar contra essa reclamação pública em algo mais gravoso para ele. Porque é a história do hotel que você mencionou. Se aquilo tudo ali fosse plausível de fazer parte da percepção da pessoa, dificilmente vai ter condenação. Exatamente. Aí a pessoa, o hotel, por exemplo, ou o veterinário, se fosse, entra com alguma medida questionando isso. Para existir o processo, vai ter que pagar alguma coisa. Vai ter que pagar o advogado. Sai caro. Vai sair mais caro. Entendeu? Então você está dizendo para sempre deixar? Não. É o caso concreto que vai dizer. É o caso concreto que vai dizer. Às vezes, se o hotel tem essa reclamação e, na sequência, ele posta uma reforma de tudo isso, às vezes a reclamação serviu para ele melhorar. Sim. E isso, o que era inicialmente negativo, porque em princípio não foi ofensivo, mas sim negativo, transformou em algo positivo. Olha, a gente melhorou, a experiência hoje está melhor. Porque pode acontecer. Lógico. Então, é o caso concreto que, assim, juridicamente a gente sempre brinca, né? Nós, do direito, a gente fala do depende, do em tese, né? Porque é isso. É isso. Mas se tá ali, você é uma incompetente, negligente, assassina, não entre nessa internação, nenhum animal sai morto, tudo isso eu já li. E aí? Duas coisas básicas podem ser, para além dessa consulta, essa conversa, identificar o que está acontecendo, duas coisas principais. Uma em relação à pessoa propriamente dita, o autor da ofensa, a pessoa que fez a ofensa, e a outra em relação ao local onde está essa ofensa. Então, em tese, podem ser feitas essas duas medidas principais, né? Medidas judiciais, você fala. Judiciais ou mesmo extrajudiciais. Extrajudicial. Eu acho importante... Em relação à pessoa e em relação ao local. E são diferentes, são coisas bem diferentes. Não tenha dúvida. Eu vejo muito isso acontecer na veterinária e eu não sei se você vive isso na medicina humana. A gente não tem tempo, tá, gente, de conversar a esse ponto, né? Senão a gente ficaria... Você vê o tempo. Porque na medicina veterinária, como está muito, eles vão para a avaliação para dar a sua própria opinião, muitas vezes o ideal mesmo é que a empresa dê o seu ponto de vista. Porque quem vai ler aquilo é o seu cliente ou um futuro cliente. Então, a gente sabe que judicializar, naquele caso, pode ser infrutífero. Então, é ideal responder, não deixar o cliente sem resposta. Sem adjetivações também. É lógico. O cliente é que é, com perdão da expressão, que o imbecil... Com perdão da expressão. Tem gente que responde, né? Com fígado. Aí não dá, né, gente? Não... Então, assim, você está dizendo que o café da manhã foi simples. Olha, né, o nosso café da manhã tem isso, aquilo. Mas até em respeito ao seu comentário, a partir de agora a gente está oferecendo mais aquilo. Pronto. Isso é o que é importante, para que as pessoas que, na verdade, é o destinatário daquela avaliação, né? Quem vai ler depois tudo a respeito da empresa, para poder frequentar o hotel, que ela entenda o seu ponto de vista, porque às vezes é muito diferente. E deixar sem resposta fica parecendo efetivamente que é verdade. Para aquelas críticas grossas, as ofensas mesmo, a minha opinião, é sempre uma ideia de uma resposta ao melhor estilo fantástico, de resposta por fantástico, dizer que está reavaliando, etc. Ou seja, não é discutir o caso, porque já está num tom ofensivo. A pessoa não vai falar, olha, realmente, desculpem, eu te chamei de açougueiro e agora eu estou mudando de opinião. Isso não vai acontecer pela resposta. Então, olha, né, o nosso trabalho é dessa forma, os nossos profissionais têm aquela qualificação, enfim, é uma resposta, que eu brinco, né, resposta fantástica, institucional, que diz muita coisa, não fala muito, sobretudo,
não põe, aí é uma expressão que você gosta de usar, não põe lenha na fogueira, entendeu? Porque a pessoa já está toda Inflada, inflamável, é. né? Inflamável ali, ela está inflamável. Qualquer coisinha que, né, falar contrária à opinião difamatória dela, ela vai falar mais ainda. Aí é que entra a história de dar uma resposta institucionalizada e buscar Que ela o que pague for de isso em direito algum outro... contra ela e, se for o caso, e na medida do possível, também para tirar aquela crítica com aquelas características Isso. daquele Às local vezes onde eles está hospedado. reformam. Isso, Eles reformam, às vezes exatamente. vão lá e só apagam as Essas ofensas. Isso, você entendeu? Por isso que eu estou dizendo. Vai depender muito de onde está. Agora, se tiver que fazer ação judicial para tentar tirar de lá também, em tese, é um caminho. É um caminho, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, notificar extrajudicialmente também, Pode né? ser um primeiro caminho, sim. Mas pode acontecer também do cliente pegar a sua notificação e colocar nos stories. Você Pode viu acontecer. isso? Sim, pode acontecer. E se fizer, isso só faz parte do acervo difamatório. Contra... Sobretudo se essa postagem da notificação vier acompanhada de mais ofensas, que é o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. Exatamente. É porque o veterinário fica com medo, porque ele vai tentar agir, mas eu sempre falo, esteja preparado para o tsunami, porque Sim. você está agindo para resolver um problema, às vezes vem um problema maior. Sim, E que aí a gente vai ter que agir judicialmente. exatamente. E nesse caso, quando você vai pensar em agir judicialmente contra esse cliente que virou ofensor, que cuidados o veterinário ou a empresa tem que ter antes? Para que existe, eu não sei isso, na verdade, eu estou fazendo a pergunta como se fosse um veterinário, né? Existe a possibilidade dele sair no prejuízo na hora de pleitear esse direito? Então, eu vou fazer valer o meu direito, mas no final perdi. Em que situações isso pode acontecer? Primeiro que toda ação judicial tem a alha, né? Tem a incerteza. Não existe ação ganha e não existe ação perdida. Não existe. 100% não existe. Existem maiores ou menores probabilidades de ganhar ou de perder, mas 100% não existe. Então, primeiro entender que a ação judicial por si só já envolve um risco. Isso é importante, que vai ser menor ou maior. Então não é assim, vamos entrar com a ação judicial contra tudo. Não funciona assim, né? E como também não funciona... Tem gente que não sabe. Não vamos entrar com a ação contra nada. Tá. Nenhum dos dois extremos é bom. Para além do risco da ação, também tem o risco do desdobramento específico daquele caso pelo responsável ali, pelo cliente, né? Então ele pode, por exemplo, falar, olha, então eu reclamei na rede social, eu não propus nenhum tipo de ação reclamando do seu atendimento, né? Eu fui só não, né? Mas enfim, eu fui na rede social. Não é só, mas... Aí, a hora que o profissional ou a instituição move uma ação judicial, ele fala, agora é o famoso JAC, né? Já que você está me processando, eu também vou te processar. Então, você está me processando porque você acha que houve ofensa e essa ofensa é infundada, eu vou te processar dizendo, eu não te ofendi. Por que eu não te ofendi? Porque o que você fez foi um péssimo serviço mesmo, e aí quer mostrar o erro profissional. Aí ele vem com uma ação por erro médico veterinário. Exatamente. Pode ser na mesma ação, tecnicamente a gente chama de reconvenção, mas isso não interessa para quem não é da área, mas é a chance do contragolpe, vamos chamar assim. Então, eu estou dizendo que você me ofendeu indevidamente, a pessoa diz, não, eu não te ofendi indevidamente, e para além disso, agora eu quero que, sei lá, você me devolva o dinheiro do que eu gastei lá no serviço que você prestou, dano moral, enfim, e por aí vai. É então, por isso que eu fiz a pergunta. Existindo a possibilidade de contragolpe, explicado pelo Dr. Marcos Couto, melhor do que eu, que cuidados a empresa e o profissional tem que ter para fazer valer esse direito? Porque, às vezes, a indenização pela violação, às vezes o cliente efetivamente extrapolou naquela livre manifestação do pensamento. Ele foi lá e te xingou, ele não poderia ter feito isso. Mas, às vezes, a indenização é menor do que a indenização para o cliente por erro. E às vezes nem tem a indenização da ofensa e só ter que pagar pelo erro mesmo. Que é o pior cenário. Por isso que, assim, essas decisões, elas não podem ser com o coração. A decisão de entrar com a ação, não entrar com a ação, essa decisão, ela tem que ser técnica.
Tem um amigo advogado que ele e professor também, e ele falava, não, porque a gente tem que fazer a gente tem que fazer uma defesa apaixonada disso que a gente acredita. E ele falava isso e eu entendi o que ele queria dizer e eu concordo com o que ele quis dizer. Mas um dia eu falei assim para ele, falei assim, eu vou me permitir fazer só um ajuste aí na sua fala. Ele falou, não, então, a gente não faz uma defesa apaixonada, a gente faz uma defesa tecnicamente apaixonada. Antes da minha eu sou apaixonado pela técnica. Uhum. Eu não sou apaixonado pela minha opinião. São coisas diferentes. Senão você sofre, né? Senão não dá certo. Então essa decisão de mover ou não mover ação, o que fazer, não fazer, como fazer, quando fazer, essa decisão ela tem que ser técnica, ela tem que ser pensada. Porque às vezes uma decisão assodada, né, assim, tomada de impulso, pode ser inclusive pior. Imagina um paciente que reclama, um cliente que reclama na veterinária, e aí, no afã de se defender, o profissional, a instituição vai lá e fala, você que é uma louca. Você é uma louca, sua cliente, louca. Você não sabe, né? Você não conhece nada da veterinária. Quem sabe de veterinária sou eu. Ou seja, em resposta à ofensa, começa a ofender. E não a esclarecer. Começa a ofender. Aí lá no final, naquela ação judicial que a gente falou, a empresa vai dizer, olha, você tem que me pagar pela ofensa. Aí ela vai fazer, vamos falar assim, 2 contragolpes. Dizendo, não, você errou. E me ofendeu. E eu quero o meu dinheiro de volta do atendimento, dando moral. E você me ofendeu, você me chamou de louco. Porque assim, ó, pessoal, eu não sei na veterinária com cautela, mas na medicina humana e na odontologia é muito comum o cliente chegar pra gente no escritório, na consulta, e falar assim, estou sendo processado por aquela pessoa, desde a primeira consulta eu vi, era meio louco. Ele não bate bem. Aí a minha vontade foi assim, mas então por que você atendeu? Não era caso de emergência? Né? Por que você atendeu? E tudo bem, isso está numa conversa, eu entendo o que o cliente quer dizer para mim, faz parte de um sentimento, ele não está expondo. Agora, imagina se naquele, né, no calor ali, ele já vai, qualquer um pode fazer. Você que é louca, você que é uma descontrolada. Isso é bem grave. E nesse ponto, então, levando para nossa área para a gente fechar, sem cuidados preventivos, não está ainda mais frágil e fino esse telhado de vidro? Claro, porque se eu tenho que ter a percepção de que aquela reclamação inicial numa rede social pode virar no que a gente está chamando aqui de contragolpe, uma ação questionando a minha conduta profissional propriamente dita, na ação judicial, agora não na rede social, todas as condutas que a técnica ou que os deveres profissionais impunham, isso tem que ter sido feito. Então tem que ter um bom prontuário, tem que ter um bom termo de consentimento, né, falando de documentos específicos do prontuário, tem que ter os exames, né, tem que ter a conduta que foi uma boa ficha de evolução, uma descrição cirúrgica, uma ficha anestésica, enfim, tudo que faz parte do prontuário tem que ter. Porque não adianta nada depois falar, não, eu fiz tudo certo. A sua crítica está errada, a sua ofensa, porque eu fiz tudo certo. E cadê que fez tudo certo? Esse é o cenário mais triste. Fez tudo certo mesmo? Já começa daí. Porque a pessoa que está sendo agredida, ela acredita que ela fez tudo certo. Mas será que fez? Será que realmente, naquele caso, não foi algo que não andou bem? Porque isso pode acontecer. Aí a pessoa fala, não, eu não ia errar nisso. Eu não ia errar nisso. E errou. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Então, por isso que eu digo que não pode ser apaixonada. Tem que ser tecnicamente apaixonada. Exatamente. Então, eu preciso, antes de dar esse passo de mover a ação judicial contra outra pessoa, primeiro veja como é que está a sua casa. Primeiro veja como é que você fez. Para aí depois decidir o que fazer, se vai ser feito e como vai ser feito. Então, nada do que a gente está dizendo aqui é no extremo. Faça sempre ou não faça nunca. Não é nada nesse extremo. É assim, saiba onde está pisando. Saiba os riscos aos quais você está exposto ao fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, mas eu não tenho dúvida que, independentemente do que acontecer, a boa conduta profissional ela tem que existir.
E aí a boa conduta profissional passa necessariamente por 3 coisas, que é o que eu sempre digo em todas as aulas, né? Uma assistência técnica correta, então fazer o que tinha que ser feito, cumprir com o dever de informação e cumprir com o dever de elaboração de prontuário. Não existe boa prática profissional, 100%, sem esses 3 pilares. Não existe. Você concorda que até aquela avaliaçãozinha inocente de 1 estrela, não gostei do serviço, merece essa retrospectiva? Porque primeiro é aprendizado, segundo, porque é uma avaliação negativa, pode virar um processo. Sim. Então deveria ter uma percepção do todo e que muitas vezes não tem. É uma fase do final, né? Uma fase do atendimento que muitas vezes é negligenciado pela veterinária. Nem é veterinário que responde. Sim. Então, não consegue saber o que aconteceu. Então, isso serve como ferramenta de gerenciamento de risco. Sim. Muito rica, inclusive, mas que precisaria de uma apuração um pouco mais detalhada desse universo de avaliação e exposição em rede social. Aí talvez a gente entre num assunto maior, que é como a gente lida com a crítica. Talvez eu não quero nem saber. Então, assim, por que você não, né? Mas por que a empresa coloca essa pesquisa? Porque ela quer ter as 5 estrelas. Sim, em geral é. Ela não quer a 1 estrela. Claro que sim, tomara que seja assim, né? Essa é Só que ideia. a ideia é, e se vier essa 1 estrela? 1 estrela. Qual a sua conduta? Eu vou me colocar numa condição de duvidar da competência de quem me avaliou só com 1 estrela? Você é louco? Ou eu vou dizer, que é o que você falou agora, ou eu vou... Peraí, por que 1 estrela? Porque às vezes essa 1 estrela foi num dia específico. Aconteceu alguma coisa, alguém deu uma resposta atravessada para esse cliente. Exatamente. Mas também pode ser algo que esteja acontecendo, que aquela primeira 1 estrela pode significar só uma série, De problemas. talvez ininterrupta, de só 1 estrela. Ou de processos, Isso. ou de outras exposições. Isso. Então, por isso que é aquilo. Antes até de responder, eu preciso entender o que aconteceu. Lógico. Né? E não assim, é a ideia do apaixonado e tecnicamente apaixonado. Eu não quero receber 1 estrela. Se eu recebi, eu vou te criticar. O pessoal às vezes brinca comigo, que eu falo que eu assisto tudo que é porcaria da televisão, eu assisto série, eu assisto filme lá do C, nem lá do B, eu assisto novela, eu assisto Big Brother, não que eu acompanhe, mas eu assisto, eu vejo. Eu tô passando, eu vejo futebol, eu vejo qualquer coisa, eu vejo. Porque eu acho que tudo tem ali, dependendo do que eu quero, daquilo, né? Eu não vou querer ficar mais culto vendo determinados programas. Mas às vezes pode ser bom. Aprendizado. Porque às vezes fala assim, por que vai... O Big Brother, a pessoa vai... Ou qualquer reality, né? A pessoa vai lá, por que você me deu tal avaliação? Você já parou para pensar, primeiro, antes de questionar, o que talvez você tenha feito para aquela pessoa? Né? E talvez naquele dia, realmente na noite anterior, você falou alguma coisa, uma má colocação, mas talvez foi naquele dia aquela avaliação? Foi. Agora, se você continuar a discussão, no outro dia vai ser avaliação igual, no outro dia vai ser tudo péssimo. Agora, talvez você viu e falou, puxa, pisei na bola contigo ontem, foi mal, desculpa. Claro, se couber, mas... Ou então não fez nada. Isso. Aí você não faz nada e a pessoa não muda a opinião que ela tem sobre você. Só que pelo menos você... Aí é aquela história, eu não posso controlar o outro. Né? Mas você concorda que a inércia também pode ser tão perigosa quanto a resposta... o feedback, qual a inércia você a diz? inércia de quem recebeu a estrela e não sabe o porquê. Exatamente, essa é a pior conduta. Porque existe a conduta de retalhar, né, quem reclamou, ou então de deixa pra lá, enfim, que é uma postura que eu considero perigosa. Sim. E assim, qualquer conduta, ela não pode ser o início a essa inércia que você mencionou. Ou seja, eu que recebi a crítica, eu preciso entender, ou tenho que buscar, pelo menos, entender qual foi essa... Fundamentação disso. O motivo. E aí, tem como corrigir, não tem como corrigir, é melhor deixar quieto a partir daí, porque às vezes nada do que fizer vai ajudar, ou não, eu preciso fazer tal coisa. Tá. Mas senão não funciona. E o mundo ideal seria que quem fizesse isso? Para você? Alguém que não esteja envolvido diretamente no negócio. O começo é esse. Não pode ser o dono da empresa. E não pode ser o prestador de serviço. Eles têm que ser ouvidos às vezes. Sim. Mas não, tem que ser alguém que não vá pensar com o fígado. Né?
E que vai ter uma noção do que seria uma conduta errada ou não, né? E, na verdade, às vezes, essa avaliação, ela não seria nem só por uma pessoa. Talvez, sobretudo na medicina veterinária, ela demandaria uma competência multidisciplinar. É que isso ainda é uma realidade distante, de talvez. alguns clientes meus comuns, mas isso ainda acho que é muito da fora da maioria, realidade. isso. Mas a ideia é ouvir seria. o jurídico, é ouvir Sim, a questão técnica da veterinária propriamente dita. Às vezes é uma questão comportamental. Sim. Não houve erro técnico, mas é um comportamento que não agrada. Isso. Então, por Às isso vezes, que é multidisciplinar. Às vezes é uma né? pessoa na equipe que está gerando tudo isso. Mas, enfim, é um cenário que precisa de ação, né? Precisa. E a gente consegue viver hoje sem rede social? De jeito nenhum. Ou a gente só deu uma notícia hoje aqui, aí todo mundo vai falar, vou desistir da profissão, vou arrancar o meu Instagram. Muito pelo contrário. Porque as coisas elas vão mudando. Antigamente a crítica existia também, só que era boca a boca. A captação era boca a boca, a crítica era boca a boca, como se diz. Hoje, a captação, uma boa parte, claro que ainda continua o boca a boca, Sim. a indicação, claro que sim. É muito importante. Sim, não, uma coisa não exclui a outra, Isso. Elas vão se somando, né? Então, é importante também ter a rede social. Quem que consegue viver sem rede social hoje? O profissional, esse é o perfil, que está num final de carreira. Não se acostumou com a que era ele não está digital. querendo aumentar a sua atuação, na verdade ele está querendo quase diminuir, porque ele está olhando já para um final de carreira, para uma aposentadoria, etc. Ou para uma migração, né? Ainda que ele não pare de trabalhar, mas vai fazer outra coisa. E aí ele fala, não quero mais rede social, eu nunca precisei disso, eu não quero, mas já está lá com seus 60, 70 anos de idade e está com vistas a outro momento da vida. Agora, quem está na ativa, propriamente dito, vamos chamar dessa maneira, não tem como viver sem rede social. É aquilo que vai mudando. Eu sou do tempo, você falou aí do tempo, eu sou do tempo. Não vou falar do meu das tempo. páginas amarelas. O que eram as páginas? Você não sabe nem que é a página amarela, com né? certeza a pessoa não viu Ayrton Senna ganhando, não viu. Então, assim. Mas depois você dá um Google, o que eram, né, as páginas amarelas? Não viram nem as Torres Gêmeas. Não viram as Torres Gêmeas. Isso. Pois é, que já é bem em relação ao Ayrton Senna, bem mais recente. Mas as páginas amarelas, na verdade, estavam dentro de uma lista telefônica, né? Que a lista telefônica seria hoje um misto de rede social, a lista telefônica, com a agenda do celular. Né? Por quê? Porque tinha as páginas amarelas, onde tinha divulgação de serviço, e depois tinha o telefone de todo mundo. Telefone residencial. Isso horroroso, aí, era horrível. Era horrível. Mas então, veja, é claro que ali não dava para fazer uma crítica. Mas aquele que queria se lançar no mercado... Era o caminho. Era o caminho, páginas amarelas. Aí depois virou os classificados dos jornais, porque deixou de ser da cidade e o classificado do jornal circulava na região. Hoje é a rede social. Exatamente. É o espaço que você ocupa na rede social, que na página amarela você pagava mais caro para ter um quadradão. É isso. E hoje você não precisa pagar o espaço. Exatamente, você conquista, Mas né? você conquista, e aí é que entra, né? Como diria, para fechar com uma citação não musical, mas uma citação de filme, né? Como diria Tio Ben, lá do Homem-Aranha, para grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Hoje você faz a sua divulgação, hoje você tem a sua rede social, hoje você tem o seu local. Você tem responsabilidade por isso. Não dá para não ter ônus, né? Não. Não dá para não Mas ter. não dá para viver sem. Não dá. O pessoal, hoje em dia, atuação profissional... Ainda é melhor do que ontem, né? Sempre vai ser melhor. A questão é a adequação. A gente precisa se adequar. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço mais uma vez. Pela terceiro podcast com a gente aqui. Na verdade, ele gravou 2 e a gente vai exibir esse aqui no terceiro momento, o terceiro episódio. Foi sensacional para mim essa experiência com você. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você volte. O pessoal que nos assiste que goste, né? Não, eu gosto. Eu tenho dúvida. Todo mundo que eu apresentei você fala assim, nossa, amei, adoro ficar ouvindo ele. Aí chega até a dar um ciúminho assim, né? Porque Sei. Mas, enfim, eu compartilho. E por isso que você está aqui. A ideia é compartilhar mesmo os seus ensinamentos. Eu acho que não pode morrer aqui. Eu acredito que não vai morrer. Eu acho que as pessoas precisam extrair e construir. Porque dá, né? Só que dá trabalho. Dá trabalho. Da mesma maneira que a gente está levando informação e dá para colocar em prática, tudo isso que você ensina para os advogados também dá para colocar em prática. E é o que eu faço até hoje, né?
Então, novamente, obrigada por tudo isso aqui, por ter proporcionado um novo horizonte aí para a medicina veterinária, para mim, obviamente, porque foi com base no teu conhecimento de direito médico que a gente começou a falar de direito médico veterinário. Obrigada para vocês. Sua competência eu só não prejudiquei. Eu agradeço mais uma vez, um abraço para todo mundo. Obrigada, gente. Até o próximo.